Vamos iniciar nossa aula falando sobre o indivíduo e a organização. Então, nós temos aí o indivíduo e a organização. Nós vamos ver um pouco sobre definições e características das organizações, além dos indivíduos e organizações. Então, organizações, por que as organizações existem, né? Então, as organizações, elas existem para que possam satisfazer necessidades que dificilmente nós poderíamos resolvê-las sozinhas, tais como emocionais, econômicas, intelectuais, sociais, entre outras. Conhecendo uma organização. A vida em sociedade, ela estabelece várias funções, ordenadamente executadas para a sobrevivência do grupo e a satisfação das necessidades. E aí, neste ponto, porque essa sociedade estabelece diversas funções, surgem as organizações. Então, na sociedade organizada, a divisão de tarefas ela vai permitir a ampliação das capacidades do grupo e da intervenção do homem sobre a natureza. E aí nós temos a vida nas organizações. Então, na sociedade moderna, as organizações, elas assumiram uma importância muito grande, sem precedentes. E cada disponibilidade que a vida moderna oferece de suprir uma necessidade está, de um modo ou outro, vinculada a uma organização. Portanto, esse processo de socialização nas organizações, ela tem como objetivo inserir, adaptar e manter o colaborador nos padrões do quê? Da cultura da organização, na forma de pensar da organização, na forma como ela vive os seus valores, a sua forma de ver o mundo, tá? Então, as pessoas, elas nascem, crescem, elas são educadas e trabalham dentro dessas organizações, seja qual forem os seus objetivos, lucrativos, educacionais, sociais, econômicos. E essas relações entre indivíduos e organizações, ela está presente na própria constituição da organização, que vai ser formada e mantida por quê? Pelos indivíduos. E em certos processos específicos, como na socialização organizacional, na cultura e no clima organizacional. Definições para que a gente possa ver o que é uma organização, né? Então, uma organização é o quê? É um ambiente psicologicamente significativo para os seus membros. Portanto, a organização seria o quê? Um sistema de atividades conscientemente coordenadas de duas ou mais pessoas. E essa cooperação existente entre essas pessoas, ela é essencial para a existência dessa organização. E são sistemas complexos, extremamente complexos. Então, as organizações, elas se revelam compostas de atividades humanas em diversos níveis de análise. Personalidade, pequenos grupos, intergrupos, normas, valores, atitudes. E na complexidade dos agrupamentos sociais, o homem ele vai criando instrumentos materiais e imateriais para melhor conviver com o outro e satisfazer suas próprias necessidades. Portanto, a gente pode ver, em organização, nós temos conjunto de pessoas e grupos, objetivos próprios. Cada organização ela tem seu próprio objetivo, seus interesses e valores comuns, formas próprias de se relacionar, uma coordenação, uma hierarquia bem definida, espaço de atuação delimitado e uma relativa continuidade no tempo. E isso são algumas das características de uma organização. Então, uma organização, ela é o quê? Ela é uma unidade social artificialmente criada e estruturada, continuamente alterada para se manter no tempo e com a função de atingir resultados específicos
que são a satisfação das necessidades de clientes existentes na sociedade, bem como de seus participantes. A organização, ela tem um desafio, né? Conciliar o que é a formalidade e o que é essa informalidade dentro da organização. Então, se pode dizer que a formalidade é a força da organização. E o que seria essa formalidade? São as formas e os modelos de relacionamento entre todos os membros, que são bem expressos pela organização. A organização, ela deixa claro isso daí. Os interesses e os valores que ela preserva, as regras e as políticas de procedimento, os campos e os limites de atuação, definidos e presentes dentro de cada organização. Então, essa formalidade é a força da organização. As definições claras sobre os papéis de cada membro, que são propostos de modo bem expresso, bem específico a todos, né? O comportamento, ele é sempre previamente definido dentro de uma organização. As relações interpessoais de cargos e funções. Isso é a força da organização, a sua formalidade. E a informalidade seria a força do indivíduo, porque esse é o grande desafio de toda organização, é conciliar a formalidade que existe nela com a informalidade. E a informalidade é a força do indivíduo que faz parte dessa organização. Então, características da organização que estão impressas na mente desse indivíduo, que estão internalizadas nesse indivíduo. A oportunidade de expressões das individualidades e sentimentos pessoais. Por mais que eu esteja dentro de uma organização que me passou seus valores, sua forma de ser, eu tenho a minha individualidade e eu tenho a oportunidade de expressar as minhas individualidades, né? E esse conjunto de relações ou de interações que vão surgindo de forma natural entre os indivíduos que compõem uma organização, que são membros dessa organização e que muitas vezes não estão previstas ou não foram formalmente definidas, faz essa informalidade. Muitas vezes é diferente do que a formalidade foi colocada, é diferente da relação que foi colocada para ser dentro dessa organização. Então, existe esse desafio, conciliar a formalidade e a informalidade. Esse é o grande desafio de todas as organizações, conciliar essas duas forças, tá? A força da organização que está na sua formalidade e a força do indivíduo que está na sua informalidade, porque cada indivíduo é diferente. Por mais que a gente possa estar na mesma organização, com padrões, com culturas, com formas de ser, com papéis bem claros, comportamentos previamente definidos, existe a individualidade de cada ser, né? Que vai trabalhar de forma natural, né, espontâneo entre os membros. As interações, as relações interpessoais vão surgindo e muitas vezes de forma natural, espontânea, e são diferentes um pouco do que foi essa formalidade já colocada. Então, toda a organização tem esse desafio, conciliar a formalidade com a informalidade, né? E aí a gente entra a empresa como organização. Então, quais são os elementos da empresa que tornam ela como uma organização muito complexa? A estrutura de responsabilidades e deveres é uma delas. As relações de papéis e de poder, né, que vão regular os diversos subsistemas que constituem essa organização. O conjunto complexo de crenças, valores, né, conhecimentos e normas, as situações conflituosas que podem ocorrer entre o que se valoriza, né, o que se acredita, o que se supõe pode ser realizado e o que se considera como a maneira correta de agir. E a tendência a se modificar lentamente, né, exigindo aprendizado contínuo por parte dos seus componentes. Então, esses são elementos que fazem de uma organização uma coisa muito complexa, não é simples. E aí vamos ver os tipos de organizações, né? Segundo as finalidades, a sua origem e ao controle que se exerce sobre ela, as organizações elas podem ser públicas
organizações do terceiro setor ou organizações privadas, né? As organizações públicas, elas visam o quê? Preencher uma necessidade que seja comum aos cidadãos ou a uma categoria de cidadãos e que seja imprescindível para o pleno desenvolvimento da cidadania. Então, a prestação de um serviço aos cidadãos ou a todos os membros de uma sociedade. E ela tem uma certa rigidez operacional. Tem estruturas fortes, hierarquizadas, pouco participativas e pouco flexíveis. Já as organizações do terceiro setor, elas compartilham com o Estado a realização de políticas públicas, né? São as ONGs, são as fundações filantrópicas, sociedades de interesses artísticos, culturais, organizações civis de interesse público, etc. E a estrutura dessas organizações de terceiro setor, ela tem uma estrutura de poder participativa e objetivos operacionais definidos segundo o carisma e interesse dos líderes e disponibilidade de recursos. E as organizações privadas, elas são organizações de objetivos econômicos, rapidez e flexibilidade, sensibilidade às mudanças, comunicação e inovação, e visam muito o desempenho. Então, agentes coletivos frente às necessidades coletivas e individuais. Então, esses são os tipos de organizações que a gente vê hoje em dia. Comportamento social e comportamento organizacional. Ao longo do nosso processo de socialização, as pessoas elas vão elaborando o seu comportamento individual e da organização. Então, quem dirige uma organização ela deve estar sempre à frente um pouco do seu tempo, à frente um pouco dos seus colaboradores, e para tanto ele vai precisar conhecer quem faz parte da organização, as pessoas e a rede social a qual ela faz parte. E o que seria essa rede social? Rede social são os papéis sociais, né? É o comportamento apresentado pelas pessoas de acordo com as expectativas já estabelecidas pela sociedade para uma determinada função ou exercício profissional. Se você é mãe, você tem o papel de ser mãe. Então, você tem o quê? Expectativas que já foram estabelecidas pela sociedade para aquele papel a qual você está desempenhando naquele momento. Portanto, a administração ela busca considerar o indivíduo em sua rede inteira total de papéis, para que a intervenção que realiza sobre os membros da organização ela seja exitosa, ou seja, satisfatória para os indivíduos e para a própria organização. E aí a gente tem posição social e status, né? Os papéis que nós desempenhamos e que nós desenvolvemos em sociedade, em interação recíproca com outros indivíduos, eles formam uma construção cultural, um modelo de comportamento que determina a sua posição e o seu status social. E de acordo com a importância que se atribui à satisfação das necessidades sentidas, o comportamento esperado ele será mais ou menos considerado, e o indivíduo que desempenha tais papéis, suprindo essas necessidades, ocupará uma posição social mais ou menos considerada, dependendo de como ele supre essas necessidades. Portanto, o tipo de trabalho, o prestígio deste trabalho, a liberdade, o salário que se proporciona, define a posição do indivíduo na sociedade, o seu status. Ideologias e relações de poder também devem ser consideradas quando eu estou vendo essa parte de posição e status. Políticas públicas são implementadas para diminuir, um pouco mais essas desigualdades provindas dessa equação. Se o desempenho de um determinado indivíduo não satisfaz as necessidades do conjunto social, ainda que a profissão ela tenha um prestígio, a posição que aquela pessoa ocupará na grade social daquele conjunto não será correspondente ao status que a profissão dele ocupa. Então, o status da profissão ela tem uma necessidade social em evidência em determinado contexto e a importância que este atribui àquela profissão.
Portanto, na organização terá mais prestígio e mais salário quem exerce o papel que melhor responde pelas necessidades da organização. Assim, o desempenho de determinado papel social e o prestígio deste na organização e na sociedade, eles influenciam a forma do indivíduo ver, julgar e interpretar a própria realidade. Né? E socialização organizacional seria o processo pelo qual as pessoas aprendem o sistema de crenças e valores e as habilidades necessárias para que eles possam desempenhar novos papéis ou então assumirem novos cargos, bem como para facilitar a sua comunicação com os outros membros do seu grupo de trabalho. Ao mudarmos de uma determinada empresa para outra, é muito comum, né, a gente perceber que os comportamentos eles são diferentes, né? Por quê? Porque se muda toda uma forma de pensar, uma forma de ver, uma forma de estar dentro daquela outra empresa. Isso muitas vezes causa, quando a gente muda de uma empresa para outra, preocupações. Será que eu vou me adaptar? Né? Então, até que a gente se habitue com essa nova cultura, essa angústia, essa ansiedade, ela pode permanecer. Por quê? Porque são culturas diferentes, são modos de pensar diferentes, são normas diferentes que a gente precisa se adaptar a essa mudança. E a gente fica até aqui. Até a nossa próxima aula.